na tua vida. Por isso, nessa noite, nós estamos aqui para juntos sermos ministrados pela palavra do Senhor. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Vamos começar nessa passagem, pedir que o Espírito Santo nos conduza para que o nome dele venha a ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia. Glória a Deus, Espírito Santo. Livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas, capítulo 22. Hoje é o culto de Santa Ceia. Eu creio que Deus ele tem uma expectativa ao teu respeito e ao meu respeito, para que possamos atrair o olhar dele pela aquilo que ele nos deu. E aqui está um momento para nós apresentar a ele nossa gratidão. Amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, 36. Está escrito assim na palavra do Senhor. Então Jesus lhe disse: agora, porém, quem não tem bolsa, pegue. Agora, porém, quem não tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Sente glorificando o nome do Senhor. Pai, obrigado por esse momento, juntamente com a tua amada igreja, Senhor, que se encontra presente neste ambiente. Ó Deus, nós estamos aqui acreditando que tua presença, Senhor, meu Deus, está nesse lugar para trazer cura, libertação, transformação, renovo, para ministrar ao nosso coração a tua palavra que é viva e eficaz. Fala conosco de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Você diz? Amém? Glória a Deus. Amado, estamos nesse momento diante de uma passagem ao qual Lucas, o médico amado, registrou, deixou para nós nesse tempo para que nós possamos nos posicionarmos daquilo que Deus tem para nós. Jesus Cristo havia aparecido no cenário da Judeia, pregando o Evangelho esse ao qual atraiu muitas pessoas. Evangelho esse que fez com que muitos fossem de encontro a um carpinteiro, a um homem ao qual estava fazendo sinais e prodígio, dizendo ser o Messias. Os judeus tinham aquela expectativa de que um dia Deus enviaria um ungido, o libertador, o profeta prometido, aquele que trazia novamente a estabilidade, trazia sobre o povo a paz. E este que viria, reinaria na mesma pegada, ou unção, ou força de Davi, aonde seus inimigos não resistiriam ao poder. E quando nós olhamos Jesus aparecendo, é nos contado que o profeta João vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amado, diante desse cenário, aqueles que ouviram foram pessoas simples, pessoas que não tinham um poder, não tinha uma influência, não tinha condições de mudar o quadro do seu país, mudar o quadro do seu estado. Mas ao ouvir que estava diante deles o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a palavra do Senhor nos diz que estes homens
deixaram o seu barco, deixaram a sua rede, deixaram tudo e foram de encontro a Jesus Cristo. E quando nós olhamos Jesus Cristo, ao olhar para aqueles que vieram, homens simples, Jesus chamou para que viesse à sua casa. E eles passaram tempo com Jesus. E esse tempo foi suficiente para que o coração deles entendesse que estava diante deles aquele que mudaria o mundo ao qual eles viviam na época. Quantos estão aqui? Entenda que aqueles homens não tinham poder, não tinham recurso, não tinham influência, não tinham o sangue azul, mas olhando para Jesus, eles compreenderam que a mudança que eles tanto esperavam estava diante deles. Tudo aquilo que o seu coração queimava sobre justiça, misericórdia, amor, verdade, tudo aquilo que eles esperavam no homem, eles agora estavam contemplando diante deles, e eles abriram o coração para segui-lo, para entregar a sua vida, entregar a sua finança, entregar os seus recursos, para que pudesse ver acontecer aquilo que eles acreditavam. E o que é que eles acreditavam? Só poderia ter paz, só poderia ter amor, só poderia ter verdade, só poderia ter justiça, se esse Jesus Cristo fosse o Senhor de todo homem na terra. Você pode dizer glória a Deus por isso, amado? A palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo começou a andar pela Galileia e pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Para que pudesse ter aquilo que eles esperavam, Jesus Cristo estava dizendo para aqueles que estavam sendo atraídos à sua pessoa, para que vocês possam ter paz, para que vocês possam ter justiça, para que vocês possam ter verdade, é importantíssimo vocês arrepender, mudar a forma de viver, de pensar, de agir, segundo o coração de vocês, e a partir de agora, vocês viverem segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque vivendo a palavra de Deus, vocês vão ter justiça, paz, amor, alegria e muita vida. Vida de Deus. Oh, aleluia. Eu quero que você entenda, para você se fortalecer nessa noite. Jesus Cristo veio para mudar o quadro do mundo, para mudar o cenário do mundo, mas Ele começou primeiramente nos seus. Ele começou na sua nação, Ele começou no seu povoado, Ele começou na sua vizinhança, trazendo a palavra de Deus, sabendo que a palavra de Deus era a única arma que poderia vencer aquilo que estava prevalecendo no tempo em qual ele viveu. Somente a palavra de Deus poderia tirar aqueles que lá estavam mendigando, pedindo esmola para as autoridades, para as pessoas que estavam esperando do homem amor, misericórdia, que o homem venha a ser longânimo, somente ouvindo a palavra de Deus, fazer com que o homem levantasse para viver a vontade de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia não diz que Jesus agora caminhando, ele vai dizendo para as pessoas: se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. Se vocês não nascerem de novo, não verá o reino de Deus. Aquele que vem a mim e não desagrada a criatura, não pode ver o reino de Deus. Aquele que deseja viver uma vida completamente contrária à que está vivendo, se não abrir mão e olhar para mim e reconhecer que eu sou o seu Deus,
não verá o reino de Deus. Aqueles que não se converter como a criança, não verá o reino de Deus. Não verá a justiça, não verá o amor, não verá a paz, não verá a verdade, não haverá transformação para a sua vida. Ele foi claro nas suas palavras, e aqueles que o acompanhavam estavam vendo que ele não estava falando palavras ao vento. Ele estava dando para aquelas pessoas que viviam uma vida frustrada, uma vida fracassada, uma vida desesperada, angustiada, uma vida sem sentido, uma vida oprimida, que somente eles desejando uma nova verdade, a qual estava no Filho de Deus. Um caminho, uma vida para sair da situação que ele se encontrava na sua época. Então, os discípulos, acompanhando Jesus, e vendo que o discurso de Jesus não mudava quando ele manifestava o poder de Deus. O discurso de Jesus não mudava quando a multidão gritava: Hosana, Hosana, bendito é o que vem. O discurso não mudava quando as pessoas queriam colocar ele numa posição de rei. O discurso não mudava, movido pelo desejo do coração do homem, e o discurso era o mesmo. Aonde ele chegava, ele falava para aqueles que estavam lá: arrependei-vos. Poderia ser um mestre da sinagoga, poderia ser uma prostituta, poderia ser alguém que tinha uma condição elevada. O caminho era o mesmo, era o arrependimento, era uma metanoia, era deixar de aplicar na sua vida aquilo que eles gostavam para aplicar aquilo que a palavra de Deus estava pedindo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que eles pudessem viver o reino de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo ensinava na sinagoga, que representa o ambiente religioso, que representa um ambiente onde as pessoas iam buscar de Deus socorro, onde eles iam buscar de Deus o refrigério, aonde eles iam buscar de Deus aquilo que somente Deus era poderoso para fazer. E lá neste ambiente estava o Messias, o enviado de Deus para dizer para aquelas pessoas: o que se queixa o homem, o que se queixa o homem? Os seus próprios pecados, é as causas ao qual você está sendo afligido, é ouvir a palavra e não aplicar. Então no templo Jesus estava dizendo: arrependei-vos, a casa do meu pai não é a casa de idolatria, a casa de meu pai não é a casa de comércio, a casa de meu pai não é um ambiente para adorar popstar, a casa do meu pai não é um ambiente onde você vem desfilar, a casa do meu pai não é um ambiente onde você vem propagar a sua filosofia, a casa do meu pai é a casa de oração. Arrependam, venha para a casa do meu pai querendo chorar, pedir que ele tire o coração de pedra e coloque um coração de carne. Quantos estão aqui, igreja? Então Jesus, no ambiente religioso, no ambiente onde aquelas pessoas iam buscar de Deus, ele foi para dizer: vocês devem mudar a forma de viver. Vocês entregam o melhor aos homens e traz o coxo, traz o manco, traz o doente, traz aquilo que Deus não quer e quer que Deus traga sobre você mudança. Não vai haver mudança se vocês não trazerem o melhor para Deus. Entenda isso. Era isso que ele falava, era isso que ele transmitia. Vocês devem ter uma mudança na presença de Deus. Arrependa, mude, seja moldado.
E a Bíblia nos diz que neste ambiente, na sinagoga, no templo, ele pegava o açoite e saía chicotando aqueles que estavam vivendo completamente contrário, mas queria para a sua vida algo novo. Não haverá algo novo vivendo velho. Não se pode colocar. Lembra? Vinho novo em odre velho. Tem que ter uma mudança para viver o novo de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que no meio do deserto, a multidão vinham para ele. E ele começa a dizer em parábolas: o semeador saiu a semear, e a semente caiu à beira do caminho. Veio a ave do céu e arrebatou. Outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos o sufocaram quando ela começou a querer crescer. E outra por não ter raiz, lembra? Não tinha raiz, não tinha terra suficiente, ela não produziu, mas a semente que caiu em boa terra, ela deu fruto, 100 por 1, e aquilo ali, aquela multidão ouvia aquilo ali, e aí os discípulos indagaram: mestre, nos conta essa parábola, nos faz entender o que o Senhor está falando. A semente, o filho do homem, que era Jesus, era o semeador. E a palavra, e a semente era a palavra que era semeada no coração do homem. E o coração do homem que caía a semente era um coração que estava aberto. E o diabo arrebata. Outra semente que ali cai, mas as coisas desse mundo, a tribulação, a angústia, a tentação, sufocando, ela não dá mais fruto, ela não cresce, ela não produz, ela volta às velhas práticas, por não ter raiz, por não ter terra, ela não cresce. Por quê? Uma é a tentação, a sedução que a conquista e arrebata, ela não consegue. A outra é o problema, é a tribulação que vem, a angústia, é a luta, ela desiste. Mas aquela que caiu em boa terra, essa dá fruto. E o que acontece com essa que dá fruto? Veja que a palavra tinha que cair no coração, e a palavra tinha que ser guardada. Tinha que tirar as tentações de perto, os espinhos. Tinha que tirar do seu coração as tribulações, como se fosse algo maior, que não tinha como vencer. E guardar a palavra, e no tempo certo a palavra começava a dar fruto na vida dessas pessoas. E a palavra é a que traz a transformação. É a que traz a esperança, é a que traz a mudança, é a que traz a verdade, é a que traz a luz, é a que traz aquilo que nós precisamos viver. Israel gritava por isso, pelo amor, pela paz, pela misericórdia, pela justiça, pela verdade, pela graça de Deus, mas a palavra vinha, mas eles não guardavam a palavra. E o Filho de Deus, agora no meio da multidão no deserto, estava dizendo: vocês estão aqui, mas vocês estão querendo o milagre. Vocês estão querendo um milagre, é por causa do milagre que vocês vieram trabalhar, e não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste, para aquela que vai para a eternidade, aquela que te lança para a eternidade, aquela que gera fruto para a eternidade. Vocês vêm a mim vocês vêm a mim para ter algo que sacie a carne de vocês. Mas quando eu falo para vocês que vocês devem ter um relacionamento comigo, vocês devem viver uma vida que agrada a Deus, comendo da minha carne, bebendo do meu sangue, vocês viram as costas para mim. Foi isso que ele falou para a multidão. Vocês não querem comer do pão que desceu do céu. Vocês não querem estreitar a vida de vocês para viver o novo que Deus tem para vocês. E a Bíblia nos diz que aqueles que lá estavam
que estava atravessando de um lado para o outro, querendo Jesus, atravessando de um lago para o outro. Ele não está aqui, vamos para o outro lado. Quando ouviu Jesus falar isso, vocês devem se converter, vocês devem se arrepender, vocês devem parar de querer viver segundo o padrão de vocês e viver segundo o padrão de Deus. Vocês devem comer a minha carne e beber o meu sangue para que vocês venham ter a esperança da vida eterna. A Bíblia nos diz que muitos falaram assim: duro são essas palavras. E a partir daquele momento, voltaram, retrocederam, porque queria viver a verdade, queria viver o amor, queria viver a justiça, queria viver a prosperidade, queria viver a provisão de Deus, queria viver a graça de Deus, queria viver as esperanças de Deus, mas queria viver segundo o seu coração. E segundo o seu coração, ninguém vai viver aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia nos diz que o Filho de Deus foi caminhando e tocando nas feridas, falando para um: vocês falam, mas não fazem. Vocês aplicam para as pessoas, mas não praticam. Vocês que diz que outros devem fazer algo para honrar a Deus e vocês desonram Deus. Vocês que não entram, impede que outros entrem no reino de Deus. E Jesus vai trazendo para aquelas pessoas luz do que era viver a vontade de Deus. Porque ele fala com autoridade, não como os escribas. Porque ele vive, que deve viver a simplicidade, e ele é simples. Que não deve amar esse presente século. Ele não ama. Que deve buscar, confiar em Deus e confia. Ele verdadeiramente, ele fala com autoridade. E aqueles que olhavam para ele entendiam a diferença. Que esse realmente é o Filho de Deus. Veja que Jesus foi em todos os setores, em todas as áreas, para trazer para o homem a verdade, para que o homem se convertesse. Porque o desejo de Deus, o Filho do Homem veio não para condenar o mundo, mas para salvar. Mas para salvar o mundo, o homem deveria confiar nele, na sua palavra. E o que nós encontramos hoje é pessoas, como no tempo de Jesus, querendo que venha a liderança, que traga prosperidade sobre o Brasil, que traga justiça sobre o Brasil, que traga o amor sobre o Brasil, que traga um tempo aonde eles possam viver algo glorioso, mas não quer se converter a Deus. Não quer se converter à palavra de Jesus, não quer se converter à luz ao qual veio brilhar nesse coração de trevas. Glória a Deus! Oh, aleluia! Amado, nós estamos vivendo um tempo em que nós devemos aplicar a vida de Jesus em nós. O Filho de Deus, ele veio para trazer um ensinamento que ia mudar a vida daqueles que ouvissem e praticassem. A Bíblia não diz que quando Pedro se aproxima dele, e ele querendo saber o que diz os homens ao meu respeito, porque o que eu estou trazendo para eles é algo de Deus, é o Deus que está falando com eles. E o que diz os homens que eu sou, e eles não conseguiram enxergar. Ele é um profeta que está nos exortando, ele é João, ele é Jeremias, ele é Elias. E a Bíblia não diz que Pedro se aproxima e fala: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Pedro, é isso que eu queria, que alguém reconhecesse que eu estou falando, e quem está falando é o próprio Deus, o Messias.
E aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, será comparado com o homem que vai edificar a sua casa, Pedro, sobre a pedra. Sobre essa declaração, eu digo que você é Pedro, e sobre essa palavra, sobre essa pedra, eu vou edificar a minha igreja. Era isso que ele queria. Oh, glória a Deus. É isso que eu quero que olhe, que eu não estou falando como um profeta, eu estou falando como Deus que veio à terra para trazer para todo homem a justiça, e todo homem praticando a minha palavra, ele vive o amor, a paz, a justiça, a prosperidade que ele espera de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Então, quando Pedro disse isso, ele falou, segundo essa revelação, você vai viver aquilo que eu tenho para trazer para o mundo, Pedro. Você vai ser aquele que vai levar essa palavra. Você vai levar essa palavra para que outros ouçam, para que outros vivam, para que outros desfrutem daquilo que você está conseguindo desfrutar, Pedro. Agora, estamos no capítulo 22, aonde Jesus chama Pedro e diz para ele, o Filho do Homem agora vai ser entregue, e eu quero que vocês preparem o cenário. Era a festa dos pães asmos, a Páscoa. A Páscoa que simbolizava o memorial da libertação do povo. A Páscoa que tinha como objetivo trazer no coração do homem novamente a confiança em Deus. A Páscoa que trazia no coração do homem a lembrança da poderosa mão de Deus agindo na vida daqueles que submetem a Ele. A Páscoa, que era um momento glorioso que os judeus lembravam que tem um Deus que pode fazer poderosamente quando clama, quando ora, quando chora na presença dEle. Então a Páscoa era um memorial, onde eles traziam à memória o que Deus fez no Egito, em Faraó, mostrando com mão forte que Ele pode fazer novamente. A Páscoa foi nesse cenário em que Jesus falou, eu estou desejoso para comer essa Páscoa. Por esse momento tão maravilhoso. E ali nesse cenário Jesus traz os seus discípulos e coloca diante deles o pão. Coloca diante deles o suco de uva. E a Bíblia nos diz que os discípulos reunidos com ele vai dizer para os discípulos que aquele pão representava o seu corpo, que seria também dilacerado. Que aquele suco de uva representava o seu sangue, que seria derramado. E os discípulos, no momento em que Jesus pegou o pão, partiu e deu para eles comer, estava dizendo para eles, a partir de agora vocês têm uma comunhão comigo, vocês têm uma aliança comigo. Vocês estão se identificando comigo. Vocês, a partir de agora, terão um memorial para também confiar, para ter a certeza que eu estou com vocês com mão forte, que eu posso libertar, que eu posso curar, que eu posso renovar, que eu posso fazer coisas grandes e firmes. Todas as vezes que vocês comerem e beber, vocês trazem a memória, assim como os judeus trazem a memória da Páscoa, que tem um Deus que pode fazer poderosamente muito mais do que eles pensam. E a Bíblia nos diz que foi nesse cenário que Jesus, depois de comer, depois de beber, depois de ceiar, chama os discípulos e diz isso que nós acabamos de ler. Então Jesus disse, agora porém, que tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo. O mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua e compre uma. Por que Jesus falou isso para os seus discípulos? Porque a partir daquele momento, os discípulos iam dar continuidade na caminhada
aonde eles levaria o evangelho de Jesus Cristo. Aonde eles levaria a palavra de Deus para libertar, para trazer a justiça, para trazer o amor, para trazer a verdade, para trazer a luz. E o que ele pediu para os discípulos é: vocês têm o quê? Se vocês não têm, passa a ter. O que é que eles deveriam ter, igreja? Foi expressado aqui. Vocês têm que ter uma bolsa. E quando nós olhamos, Jesus estava dizendo para eles: vocês não vão ficar parados. Vocês vão caminhar de aldeia em aldeia, de vila em vila. Vocês vão cumprir o meu ide. Eu quero que vocês tenham o suporte necessário para chegar de um lugar a outro. Eu quero que vocês tenham bolsa. Eu quero que vocês tenham sacola. Eu quero que vocês tenham espada. Venda a capa de vocês. Não pense no conforto de vocês. Pense naquilo que eu estou chamando vocês a fazer, porque eu cuidarei de vocês na caminhada. Vocês não vão ficar sem abrigo. Vocês não vão ficar sem a minha presença para aquecer. Assim como o povo ficou no deserto, a minha glória envolvia eles. Vocês terão que comer, vocês terão que beber, mas vocês devem pensar primeiramente naquilo que eu estou confiando a vocês. Vocês devem ter espada. E o que é espada, irmãos? O que é espada? A palavra de Deus é a espada de dois gumes. A palavra de Deus é o espírito da palavra. Revestir de toda a armadura de Deus. A espada, a palavra. Você, a partir de agora, priorize a palavra de Deus para que vocês levem para as pessoas conseguirem alcançar aquilo que eles desejam. Eles estão gritando por justiça, eles estão gritando por amor, eles estão gritando por verdade, eles estão gritando por prosperidade, eles estão gritando por Deus, mas para que eles possam viver isso, eles têm que ter a palavra de Deus no coração deles. Leve a palavra de Deus. Priorize isso na vida de vocês. Deixe a capa, deixe o conforto, deixe o prazer, deixe esse momento de aquecer e viva o chamado. Vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter prova. Mas vocês devem confiar, porque eu estarei com vocês todos os dias. E isso foi o que ele disse para aqueles. Agora, eu quero que você entenda rapidamente. Eu vou ser rápido, para você entender. Em nome de Jesus. Então nós entendemos, amados irmãos, que por que Jesus deu essa ordem? Ele queria que aqueles que comeu e bebeu não viessem ser pessoas nécias, pessoas que, meu Pai, por que isso? Porque isso é um lembrete de que eu morri por vocês, para vocês viverem para mim. Por isso nós devemos nos empenhar para entender que Deus está nos chamando também para cumprir o propósito ao qual Ele nos confiou. Cristo veio fazer a primeira parte. Ele veio ser o pão, ele veio ser o suco de uva, a qual alimenta a alma do homem, que significa a carne e o sangue dele. E nós devemos levar essas boas novas, que o homem, para que ele possa ter vida, ele tem que comer e beber de Cristo. Ninguém pode criar expectativa comendo comida de demônio, comendo doutrina de demônio, comendo filosofia de demônio, comendo ensinamento de demônio. A sua casa vai estar destruída, seus bens estará sendo exposto para que possa ser levado pelo maligno, porque só há proteção, só há verdade, justiça, amor e prosperidade aquele que come e bebe do Filho de Deus. E foi confiado isso para nós.
nós temos essa responsabilidade. Pedro, sobre essa declaração, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Então entenda isso. Uma igreja firme, inabalável e sólida na sua confissão de fé é o que Deus quer. Uma igreja firme, inabalável, sólida na sua confissão de fé. Pedro, quando confessou, ele viu isso. E sobre essa confissão, eu vou construir a minha igreja e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Então significa que o diabo não vai vencer você. Se você ser a igreja a qual Deus está chamando nesses últimos dias, que come e bebe dele. Se você come e bebe dele e tem uma comunhão com ele. A palavra do Senhor nos diz isso. A nossa confissão em Cristo deve gerar em nós um compromisso verdadeiro